Prepare-se para mergulhar em uma jornada de reinos, profecias e decisões que mudaram o rumo de uma nação. Hoje, vamos analisar lições poderosas de Primeiro e Segunda Reis. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. O livro de Primeira Reis começa relatando a sucessão de Salomão ao trono, uma vez que o seu pai Davi já estava avançado em dias. O livro também destaca o pedido de Salomão a Deus por sabedoria e a construção do templo. Porém, a situação logo se deteriora sob diversos aspectos. Salomão, ele impõe elevados impostos, usou o trabalho escravo, permitiu que suas várias esposas pagãs o envolvessem em culto a ídolos e sua evidente desobediência espalhou as sementes do mal que logo brotaram. A nação de Israel se dividiu, os reis sucessores também desobedeceram aos decretos e à aliança de Deus, enfraquecendo ainda mais a influência divina sobre a cultura do povo e favorecendo a instabilidade e grandes dificuldades. Já a Segunda Reis se concentra no ministério profético de Elias e Eliseu, e também no registro histórico do Reino do Norte, Israel, e do Sul, Judá, e ainda na continuidade do pecado do povo de Deus e na permissão do Senhor que a Assíria conquistasse Israel em 722 a.C. e que a Babilônia dominasse Judá em 586 a.C. É isso mesmo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final do vídeo. Espero que possamos aprender juntos, porque no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom estarmos juntos novamente. Nós estamos no Conexão Bíblia. A proposta de hoje é comentar sobre o panorama dos livros de Primeira e Segunda Reis, que fazem parte dos livros históricos do cânon protestante. Esses livros históricos nos inspiram a confiar em Deus e nos conduz a buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Dentre eles, nós encontramos Primeiro e Segunda Reis, que vão enfatizar a avaliação da monarquia com base na lealdade à aliança, consequências às deslealdades a Deus, levando à expulsão da terra, guerras civis entre o norte e o sul, superpotências subjugando Israel e Judá e o papel dos profetas. Temos pontos importantes logo no início do livro. Nos capítulos 1 e 2 de Primeira Reis, encontramos Salomão recebendo instruções de Davi e se tornando rei. Embora ele não fosse o primeiro na linha sucessória, existia um juramento. Leia o capítulo 1, o verso 17 e também o verso 30. Portanto, o reino ficou estabelecido nas mãos de Salomão, conforme descrito no capítulo 2, verso 46. Dos capítulos 3 ao 11, temos o reinado de Salomão, resumido em torno de um tema central, que é a narrativa acerca do templo, o que é visto por muitos estudiosos e também notável por meio de uma leitura cuidadosa, que a relação de Salomão com o templo é o que salva o monarca. A sua sabedoria e esplendor são dons de Deus. No entanto, as sementes do declínio estão sendo lançadas. Os pesados impostos, trabalho escravo, desobediência à aliança e aos decretos de Deus, abandono ao Senhor e a adoração a ídolos, dividiu a nação e despertou a ira e o juízo divino. Dos capítulos 12 ao 16, o destaque é no reino que se divide, a degradação da nação, instabilidade política e rebeldia religiosa é vista nas 10 tribos do norte. Já Judá está um pouco mais estável. Nota-se também os profetas clamando os reis do norte à responsabilidade, a guerra civil que coloca o norte contra o sul, o compromisso de Deus com Judá em nome de Davi e a sucessão no norte, que se dá por meio de traição e poder político, e não pela vontade de Deus.
Bom, dos capítulos 17 ao 22, final do livro, vemos a famosa história de Elias, o relato envolvendo Jezabel, a guerra entre Acabe, rei de Israel, e Ben-Hadad, rei da Síria, a aliança de Acabe com Jeosafá, rei de Judá, a sucessão do seu filho Acasias como rei de Israel, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baal. Já o livro de Segunda Reis, nos primeiros capítulos, encontramos a história de Eliseu, o sucessor de Elias, onde está escrito o desenrolar do seu ministério profético. Dos capítulos 11 ao 17, nota-se o reino dividido. Destaque Jeú, que havia sido ungido rei em Israel no capítulo 9, até a queda de Samaria, conquistada pelo Império Assírio após reiteradas histórias de infidelidade à aliança com o Senhor. Três reis são mencionados nessa sessão: Joás, que restaura o templo e representa o compromisso de Deus em manter uma lâmpada para Davi, leia o capítulo 8, verso 19. Amazias, filho de Joás, que embora tenha continuado com a guerra civil, ele foi tido como um bom rei, mas, assim como o seu pai, foi assassinado por oficiais anônimos. E Acás, que não fez o que o Senhor seu Deus aprovava, permitiu a influência assíria sobre Judá. Dos capítulos 18 ao 25, vemos os últimos anos de Judá, com destaque o exílio babilônico, 722-560 a.C. Embora Judá tendesse a concentrar-se em bons reis, apenas Ezequias e Josias faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, a história rumou para o exílio, sendo mantido um raio de esperança na libertação de Jeoaquim. O livro de Reis não deixa de responder uma pergunta: como Deus de aliança com Abraão e com Davi permitiu que as coisas chegassem a esse ponto? A resposta: Deus não falhou com o povo. O povo, sim, liderado por reis humanos, falhou com o seu Deus e foi infiel. Porém, a aliança promete o fim do exílio para os que retornam a Deus, como está registrado na lei deuteronômica, capítulo 30, do verso 1 ao verso 10. Intrigas, traições, milagres e quedas de tronos. Os livros de 1ª e 2ª Reis revelam o que acontece quando reis se levantam e quando se esquecem do verdadeiro rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, você sabia? Agora que você já viu esse panorama, quero te convidar a fazer a leitura completa do livro de 1ª e 2ª Reis, atentando para esses detalhes. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa jornada no panorama dos livros históricos do Antigo Testamento. Veremos 1º e 2ª Crônicas. Agora, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre Samuel e Ruth e deseja maratonar o panorama completo, eu te convido a assisti-lo. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal, porque assim o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. E aproveita, ativa o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão. E que Deus nos abençoe. Até lá.